E agora sim, com muita satisfação, a gente começa a nossa entrevista hoje. A gente está fazendo ela ao vivo, né? E ao vivo eu vou te falar um negócio, meu amigo. Ao vivo a gente tem que ficar sempre muito veiaco e a gente acaba deixando as nossas entrevistas ao vivo mais espontâneas também. Com muita satisfação que eu recebo aqui no estúdio da Ricardo Nicolau Leilões, em Sinop, diretamente para todo o Brasil, você que nos acompanha agora pelo canal do Boi, José Mauro, diretor comercial da Bimeda Brasil. José, boa noite, seja muito bem-vindo. Para nós, a Ricardo Nicolau, é uma satisfação imensa ter você aqui, viu? A satisfação é minha, eu que agradeço o convite, a presença. Fazia um bom tempo que eu não vinha a Sinop e é impressionante. Cada vez a cidade vai ficando mais e mais bonita. A gente vê o progresso acontecer aqui em Sinop. É uma alegria estar aqui junto com vocês, falando para esse nortão do MT aqui e falando para o Brasil inteiro através aí das lentes que chegam através do canal do Boi. Alegria falar com vocês aqui. Ô Zé, a gente falou agora no início da entrevista a respeito das manifestações que nós tivemos, e você estava nas manifestações. Eu gostaria que você contasse pra gente também um pouquinho do que você viu lá, rapaz. Sim, eu participei, eu moro próximo a São Paulo, capital, e eu participei das manifestações na Avenida Paulista. Fui com a família, fui com a minha esposa, uma das minhas filhas. O que eu vi foi muita gente, muita família mesmo, desde crianças pequenas até idosos, com o pai, a mãe, enfim, dando um grito de liberdade, né? Essa foi a pauta principal ali desse dia. Impressionante, nunca vi tanta gente reunida, fácil, mais de 1 milhão de pessoas, se bobear, beirando os 2 milhões de pessoas. Você tinha lugar ali, quando você ia chegando perto daquele ponto de concentração, tem alguns prédios que são mais icônicos ali, o da Fiesp, o MASP, você não conseguia se aproximar mais, você estava a 5 quarteirões dele, não chegava mais. As ruas laterais iam se enchendo de gente assim. Sabe aquela expressão que fala, você tira o pé do chão, você não põe de volta, que não tem espaço? Estava assim, você tentava fazer uma estimativa, quantas pessoas tem por metro quadrado? 4, 5, 6 às vezes. Chegou um ponto que você não conseguia se deslocar. Muita gente mesmo. Eu fiquei ali do meio-dia até mais ou menos às 5 horas da tarde, que foi o horário que o pessoal começou a se dispersar. Sim. Foi uma manifestação muito bonita, muito pujante. Que aconteceu, eu presenciei na Paulista, mas sei que aconteceu no Brasil inteiro, e certamente os números reais do que aconteceu lá a gente não vai ver publicado por aí, viu? Realmente, rapaz, um mar de gente. Tinha gente que falava assim, aquela expressão que se o cara levantava o braço ele não baixava mais, se baixava não levantava, né? É bem assim, não é mentira, viu? Depois que acabar aqui eu vou te mostrar foto, vídeo, a coisa foi mais ou menos desse naipe aí. Bacana demais a gente vendo o povo, né, rapaz, exercendo aí a sua vontade. José, e o nosso tema de hoje, do nosso Boi em Pauta, é o futuro da pecuária para a próxima década. Assim, a gente vê que as coisas elas estão mudando e mudando muito rápido. A gente acompanha, principalmente a gente percebe talvez mais isso na lavoura. A lavoura parece que as coisas elas acontecem, parece que de um ano para o outro, tá andando, sabe? E na pecuária talvez a gente perceba isso com um pouco mais de demora, ou com um pouco mais de lentidão, mas vem acontecendo muito, a gente estava falando aqui agora há pouco, uma pecuária cada vez mais seletiva, a gente percebe que o produtor vem buscando tecnologia, parece que ele vem buscando tirar esse atraso. A Bimeda está junto com isso e vem trazendo soluções. Sim, sem dúvida. A pecuária evoluiu muito aqui ao longo da nossa conversa. Eu vou buscar alguns números aqui que eu acho importante a gente divulgar para que o produtor e os outros que estão assistindo tenham a oportunidade de perceber o quanto ela vem evoluindo, o que mais ou menos indica qual vai ser o caminho daqui para frente. Sim. Né? Qual é o processo que nós estamos vivendo, né? Porque nada acontece do dia para a noite, né? Tudo é um caminho passo a passo. E a Bimeda faz parte dessa história, contribuindo aí com uma linha ampla de produtos completamente adaptados à necessidade da pecuária nacional, então antiparasitários, antibióticos, anti-inflamatórios, uma gama bastante completa que sem dúvida
é parte da tecnologia que o produtor vem adotando, né, no seu dia a dia e que tem sido responsável pelos índices de produtividade crescente que nós temos aqui no Brasil. Quando a gente fala desses números, eu estou vendo aí algumas coisas, a importância da pecuária no Brasil, porque a carne brasileira, quando a gente fala em visão de mundo, você vai saber disso melhor do que eu até, é uma carne de boa qualidade e frente a outros mercados é uma carne relativamente mais barata. Sim, sim. E assim, nós temos muito espaço para produzir, enquanto outros locais está aparecendo na manifestação, o gado está igual na manifestação, aqui no Brasil a gente tem esse espaço e o produtor tem a oportunidade também de melhorar a produção do Brasil, né, José? Exatamente. É isso que está acontecendo. É uma coisa bastante interessante. Um primeiro número que eu gostaria de trazer é o seguinte. Em 2020, o PIB do Brasil, né, todo que é o Produto Interno Bruto, toda a riqueza produzida no país, com todas as atividades, ele foi da ordem de 7,4 bilhões de reais. Né? Perdão, 7,4 trilhões de reais. Esse foi o PIB do Brasil. E em 2020, a pecuária de corte, toda a cadeia, todos os insumos, tudo que está envolvido, de ponta a ponta, a gente diz, né, os insumos até a carne lá na ponta, ela representou 10% do PIB do Brasil. Eu tenho certeza que muitas das pessoas não têm noção da magnitude disso. O ano anterior ela representava 8,4%. Então, ela em 2019. Então, infelizmente, por conta da pandemia em 2020, houve um pequeno decréscimo do PIB, mas a pecuária, ao contrário, ela avançou. O PIB da pecuária avançou na casa de 20% e aí ela passou a representar 10% de toda a produção nacional. Isso é muita coisa. Então, essa cadeia de produção de carne, ela contribui muito para o crescimento do Brasil, traz divisas, gera empregos, gera renda, produz alimento, gera saúde. Então ela tem o seu peso e a sua importância e, como você falou, nem sempre é valorizado e muitas vezes é até massacrado e injustiçado com declarações injustas e falsas, né? E muitas vezes, rapaz, quando você vê o cara falando assim, o mais perto que ele chegou de uma vaca foi um x-salada, né? O cara tá falando um negócio, é difícil, viu, Zé Mauro? Zé Mauro, outra coisa, a gente percebe assim que até na nossa região aqui, eu vou falar da nossa região porque é onde a gente está mais próximo. A lavoura, ela vem com muita força e parece que ela vem cada vez pressionando mais a pecuária. Então, o pecuarista ou ele passa para integração ou ele acaba deixando. A gente teve caso já, isso aí não é história para boi dormir, a gente já ouviu isso, do cara chegar com a conta já pronta e falar assim, ó, quanto que o senhor está tirando no gado? Aí o cara fala tanto. Fala assim, então, se o senhor arrendar a terra para mim, eu vou pagar tanto para o senhor para ficar na praia. Então, assim, isso é uma situação que a gente tem visto e, obviamente, para quem tem uma terra plana, né? Então, se a pecuária está sendo muito pressionada, ela vai ter que espernear e a gente percebe que tem muita gente fazendo isso também. Exatamente. Não há dúvida. É a concorrência pelo uso da terra, né? Que atividade traz maior rentabilidade para a terra e é inegável o avanço de produtividade, sem contar com os ganhos por conta do movimento de preços, mais recente até, né? Da parte da agricultura, dos grãos sobretudo. Essa pressão sobre o custo de oportunidade, ou quanto eu posso ganhar produzindo nessa terra. Então, não há dúvida que o boi vai competir pelo uso da terra com a agricultura. E aí já vem a primeira dica, né, de qual é o caminho. Não há muito recurso que não a intensificação dos sistemas de produção, de diferentes formas. Associação, integração lavoura-pecuária, com floresta, há tantos sistemas de intensificação, encurtar ciclo, adoção de outras tecnologias que vêm sendo adotadas nos últimos anos. Um exemplo clássico, e aí a Bimeda também já entra com uma contribuição, é a adoção de protocolos de inseminação artificial com tempo fixo. Só para ilustrar isso,
O que essa tecnologia contribui com o aumento da rentabilidade? Bom, na medida que você facilita o manejo, aumenta a tua taxa de prenhez, mais bezerros produzidos naquela mesma área onde você tem as vacas, você agrega, em função da inseminação artificial, uma genética superior de touros provados, onde está conhecido. Então, tudo isso contribui, cada qual com a sua porção, com a melhoria da rentabilidade daquela área. Então, são vários fatores que, somados, vão dar um melhor resultado no final. E é inegável que isso tem que acontecer. Outro fator é o giro mais rápido, o encurtamento do ciclo, né? Então, a gente vê aí uma tendência de evolução de nutrição, seja no período seco, né? Não se admite mais o que se admitia quando eu estava na faculdade, lá nos anos 90, a gente tinha aquelas palestras de empresas de nutrição que falavam muito do boi sanfona. Você deve ter pego isso daí, né? O boi sanfona era aquele que engordava nas águas, né, no pasto verde, e emagrecia na época seca. E aí depois ele perdia mais 2, 3 meses no início das chuvas para recuperar o que havia perdido na época seca. Então era o sanfona de estica e encolhe. Morria lá com seus 4 anos, né? Morria lá com seus 4 anos. Então, isso já é meio que uma página virada, né? Não dá nem ibope mais falar do boi sanfona. Pois eu estou fazendo uma retrospectiva para ilustrar aqui para quem está nos acompanhando, que essa evolução já vem acontecendo. Então, pouco a pouco, nós vamos incorporando tecnologias, seja na sanidade, seja na saúde animal, seja na nutrição, seja na genética, técnicas de manejo, bem-estar animal. Tudo isso ao longo dos anos vem gerando incrementos de produtividade. Então a gente tem um ciclo mais curto, né? O número de animais que morre acima dos 36 anos, que é abatido, que está pronto para o abate acima dos 36 anos hoje em dia, ou seja, é um indicativo de uma pecuária retrógrada, né? Porque é sempre uma curva de Gauss, uma distribuição normal. Você sempre tem os pioneiros que vão puxando a fila, adotam mais tecnologia, sistema mais intensivo, e você tem aqueles que vão ficando para trás. E com o tempo ou evoluem ou acabam saindo da atividade. Então, cerca de 10% somente dos animais de corte é que hoje são abatidos com idade superior a 36 meses. Então, isso já é um indicativo. Quanto que há 20 anos atrás isso passava de 50%. Sim. Então, essas coisas somadas foi responsável por um salto de tecnologia. E o desafio vai ser esse mesmo. Cada vez mais encontrar maneiras de produzir mais na mesma área. Esse é o grande desafio. Com certeza. Eu estou vendo aqui, enquanto você está falando aí, essa tabelinha que você está mostrando, eu gostaria que você contasse mais para a gente, porque isso aí é muito interessante, né, rapaz? Sim. Eu trouxe uma colinha aqui, pessoal, tem muitos números, eu fui me preparar um pouco para falar aqui, e a gente comecei a buscar vários números de diversas fontes. Eu vou até recomendar aqui, eu vou recomendar a fonte, uma das principais fontes que eu estou usando aqui hoje, porque tem muita informação interessante. Isso aqui é o relatório anual da ABIEC. Você entra lá no site, está disponível para todo mundo, você pode ler, pode baixar o PDF e tudo mais. E tem muita informação aqui com dados compilados vou dar o crédito aqui a quem de direito, né? Pela Atenagro, a consultoria Atenagro, que reuniu muita informação importante. Então tem aqui, por exemplo, vou dar alguns indicadores interessantes aqui. Desde o rebanho, há uma discussão grande, né? Qual que é o rebanho bovino no Brasil? Tem gente que fala que é mais de 200 milhões de cabeça. Enfim, tem várias estimativas. Eles fizeram uma estimativa mais conservadora aqui, que está falando na casa de 185 a 190 milhões de cabeças, dependendo do período do ano. Varia. Varia, tem animais, época de nascimento, aquela coisa toda, tá certo? Aqui ele traz números de produção de carnes, exportação, importação, consumo per capita, índices de confinamento. Hoje, voltando um pouquinho no tema e buscando uma informação aqui do relatório, falando de encurtamento de ciclo, né,
e o confinamento é uma das alternativas para o encurtamento do ciclo, né? A terminação em confinamento. Hoje, 15,62%, hoje que eu digo 2020, que é o último dado que nós temos fechado, obviamente, dos animais abatidos são provenientes de confinamento. Então, lá atrás era um índice muito menor e isso vem crescendo. E aí vem das oportunidades regionais também, né? Cada região tem uma oportunidade, um custo de oportunidade. A nossa produção agrícola é vasta, diversa e oferece diversas opções para os produtores de alternativa. Eu sei que vocês têm um parceiro aqui que oferece na região, os privilegiados que estão aqui, tem uma alternativa boa que vem a partir da produção do etanol de milho. Isso. Tem também. Então, eu estou citando um exemplo regional. Você vai numa região lá de onde eu sou de Bebedouro, interior de São Paulo, muita produção de laranja, outras áreas de produção de laranja, então o produtor vai ter mais acesso à polpa cítrica num custo mais barato. Você vai numa região de produção de milho em conserva, sabe aquele milho verde em conserva que vem na lata? Então, onde tem a fábrica, o produtor ali na região tem a opção de usar o que sobra da produção, né? Alguns grãos, a palha, aquilo pode ser ensilado. Na área de produção de tomate tem o que sobra do tomate, enfim. A ideia é buscar na tua área alternativas, não tem receita pronta para incrementar a produtividade. Então o confinamento entra nessa brincadeira também. E aqui tem alguns números também tem os números para trás e tem os números para frente. Mas antes disso, eu vou dar um salto aqui, ó, para a gente mostrar como a gente vem caminhando ao longo dos últimos anos. Para você ter uma ideia, de 1990 a 2020, então nós estamos falando aí de 30 anos, uma janela de 30 anos, a produtividade na produção de carne no Brasil aumentou em 159%. É muita coisa. É muita coisa. Se não fosse isso, quer dizer, se nós não tivéssemos ganho em produtividade através da adoção de tecnologias, para produzir a mesma quantidade de carne, ou nós precisaríamos de muito mais terra, e aí o povo ia gritar muito mais que está gritando hoje, seria meio que inviável isso, porque ia ser impraticável ter tanta terra assim, né? Sim. Ou não íamos chegar nesse ganho. Então, esse caminho de intensificação seria isso. Então, a produtividade aumentou 159% e a produção de carne cresceu 122%. Então, nós saltamos de 1,6 arroba por hectare ano, naquela 1990, para 2020 com 4,2 arrobas produzidas por hectare ano. E aí eu estou voltando à tua primeira pergunta. A pressão sobre o boi vai ser muito grande para competir com a agricultura no uso da área. Então, aqui demonstra o caminho que está sendo percorrido e que deverá continuar a ser percorrido, né? Buscar alternativas de intensificação de produção, ganhar em produtividade, para que a remuneração sobre o uso daquela terra seja mais adequada. Fora a qualidade da carne também, né? Que melhorou demais da conta. Hoje todo mundo quer carne boa. Exatamente. Ninguém quer carne ruim, dura, enfim. Só para coxinha. Só para coxinha é bom. E foi muito bom. Outro dado interessante, com esse ganho de produtividade, você falou aí na tua fala inicial que muitas vezes o produtor ele é taxado de desmatador, que não é amigo da natureza, e aí depois nós podemos voltar também nos dados de área preservada, né? Mas antes disso, esse salto de produtividade em 30 anos que eu comentei aqui, ele fez, ao mesmo tempo que se produziu mais carne, a área utilizada pela pecuária para a produção da carne diminuiu 13,6%. Ou seja, a pecuária liberou espaço. Sim. Liberou espaço. Aumentou a produção, fez mais com menos. Fez mais com menos, exatamente. Liberou espaço. E, fazendo uma conta aqui meio de padaria, como a gente tem o hábito de falar, né? Que é aquela conta simples, que a gente pega a caneta Bic aqui de trás da orelha e faz aqui. O fato de ter esse salto de produtividade
volta no que eu disse anterior. Bom, para produzir a mesma quantidade de carne com aqueles índices de produtividade lá no começo, nós precisaríamos de 253 milhões de hectares a mais para produzir. Então, a adoção de tecnologia e os ganhos de produtividade economizaram, entre aspas, né, evitaram que 253 milhões de hectares novos fossem utilizados pela pecuária. Só para você ter uma ideia, hoje, a área utilizada para a pecuária de corte no Brasil, ela corresponde a estimativa que se faz a 165 milhões de hectares. Ou seja, nós economizamos mais do que nós usamos para produzir pela adoção de tecnologia e aumento de produtividade. Os números são realmente impressionantes. Sem sombra de dúvida, rapaz. Os números realmente nos chamam muito a atenção. E é aquilo que a gente está sempre buscando, a verticalização da produção, né, Zé? A gente percebe assim, cada vez mais a pecuária sendo mais produtiva, produzindo mais carne, produzindo mais com menos, uma carne de melhor qualidade. A gente percebe muito essa questão da carne de qualidade, essa questão genética, quando a gente vê nos leilões, os produtores cada vez desenvolvendo mais genética, buscando mais isso, animais com conversão alimentar melhor. Então, assim, realmente só fica para trás quem quer. Exatamente, exatamente. Tecnologia não falta em todas as áreas da pecuária, né? Eu falei da sanidade. Hoje você tem muito mais conhecimento técnico sobre, por exemplo, o ciclo dos parasitas, que os meus colegas outro dia falaram aqui com vocês numa live, Sim. Que foi muito bacana. Você tem a parte de prevenção de doenças com vacinas, você tem antibióticos, enfim, você tem muitas alternativas na parte de sanidade, você tem alternativas, como você falou, na parte de genética, seja através da inseminação artificial ou seja através da monta natural, porque você tem tantos programas bons aí de seleção de genética de touros também, que produz animais superiores. Hoje, através dos leilões aí também, você torna o acesso a uma genética de qualidade mais democrático, vamos falar assim, né? Mais fácil para várias pessoas, onde quer que elas estejam. Quer dizer, você não precisa mais comprar o gado do vizinho necessariamente. Você pode buscar um gado de qualidade superior através dos leilões que existem hoje. Nutrição, já falei aí das opções regionais, mas também o conhecimento que está por trás, quantas empresas de nutrição qualificada, o conhecimento sobre nutrição, balanceamento de dietas. Então, tudo isso vai agregando e vai somando, provavelmente, produtividade. Só não faz quem não quer mesmo, viu? Porque o que fazer tem de sobra. É isso aí, vamos fazer o seguinte então, nós vamos para um rápido intervalo, coisa rapidinha. Eu estou aqui hoje com José Mauro, diretor comercial da Bimeda Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo, contando mais a respeito desse assunto, né, que é um baita de um assunto, a gente tem muita coisa para falar, a Bimeda realmente vem trazendo muita oportunidade para facilitar a sua vida, do senhor e da senhora que estão nos acompanhando aí. Boa em Pauta faz um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Nós somos a NutriBio. Desde 2006, atuamos no ramo de nutrição animal e óleo vegetal. Trabalhamos com a industrialização de caroço de algodão, o semi-refino de óleo vegetal e a produção de núcleos, rações e proteinados. A empresa investe no desenvolvimento progressivo de sua atividade para produzir produtos de alta qualidade, como torta de algodão e óleo vegetal. Em nossa refinaria, produzimos óleo de algodão semi-refinado, que é usado para alimentação humana, para a produção de biodiesel e também na pulverização agrícola. Inovando mais uma vez, em 2020, construímos uma moderna fábrica de ração para oferecer ao mercado uma linha completa de núcleos, rações e proteinados, gerando alternativas para você aumentar a lucratividade do seu rebanho. Nós somos a NutriBio. Alimentar o seu rebanho é o nosso desafio.
pioneira no desenvolvimento e criação de tecnologias que tornam a contenção bovina cada dia mais segura, a Beckhauser completa 50 anos, com a certeza que o bem-estar animal e humano é um único caminho para que tenhamos uma pecuária sustentável. E é por isso que neste ano inauguramos a mais moderna fábrica do mercado, um espaço altamente produtivo, onde seguiremos agregando ainda mais valor e produtividade nas fazendas do Brasil e do mundo. Beckhauser, seu resultado passa por aqui. A Impasa funciona dia e noite, produzindo DDGS, um produto revolucionário. Nosso sistema é diferenciado. Tratamos o alimento do seu gado com rigores que passam pela secagem no tempo e na temperatura ideal. Com nosso modelo de produção, garantimos homogeneidade na composição do alimento que vai para o seu gado. Queremos contribuir com seu lucro. Entre em contato e saiba como ter acesso ao DDGS Impasa. Em 2021, vamos pegar a estrada e viver momentos inesquecíveis em uma jornada pelas lavouras de sucesso. Vamos conhecer as histórias de vários agricultores e como foi para eles chegar até aqui. Descobrindo assim o que motiva tantas famílias a viverem todos os desafios da agricultura. Acompanhe com a gente essa jornada cheia de descobertas e muita inspiração. Jato, novos tempos, novas soluções. Estamos de volta com o Boa em Pauta desta quarta-feira, hoje, 8 de setembro de 2021. Recebo aqui no estúdio com muita satisfação José Mauro, diretor comercial Bimeda Brasil. O bate-papo nosso é sobre o futuro da pecuária para a próxima década. Além do Zé Mauro, eu estou aqui também no estúdio, vocês vão ver daqui a pouquinho também uma quadrilha da Bimeda, né? É tudo gente boa, viu? É tudo gente boa? É tudo gente boa. Tá certo, então. Ô Zé, outra coisa, você tem mais alguns dados aí, mais algumas projeções a respeito do que a gente estava falando no início, da pecuária também ser sustentável? Sim, sim. Primeiro eu queria... Bom, nós estamos falando dos últimos 10, 20, 30 anos. Eu quero falar um pouquinho sobre projeções para os próximos 10 anos. Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa, o rebanho bovino brasileiro. A gente viu lá, na estimativa dessa que eu estou trabalhando aqui, que está na casa dos 190 milhões de cabeças, 187, por aí, 185. A previsão é que em 2030, 211 milhões, um crescimento de aproximadamente 13% no número de cabeças, no tamanho do rebanho. Então, nós vamos crescer um pouco o número de cabeças aí. Só que, olha que coisa interessante, vamos crescer 13% no número de cabeças, mas a produção de carne vai crescer 35%. Então, esse ganho de produtividade que a gente vem acumulando ao longo dos 30 anos, ele vai continuar e num ritmo mais acelerado ainda. Então, o desafio é realmente a adoção de tecnologia. O abate vai aumentar 24,5%. Ué, mas se o rebanho está aumentando 13%, o abate 24,5%, o que acontece? Você tem um desfrute maior do rebanho, né? Hoje está na casa de 22%, ele vai para 24%. E o detalhe, a cereja do bolo. Então nós vamos ter esse salto, esse ganho de produção em volume, 35% a mais de produção, usando uma área 7% menor do que a gente usa para a produção de carne. Então continua essa coisa de espremer, diminuir a área utilizada na produção de carne e produzindo mais carne. Então, o pecuarista brasileiro ele está respondendo ao chamado de melhorar os seus índices de produtividade. Assim como a agricultura caminha nessa mesma direção, né, o pecuarista tem respondido. E quando a gente fala de tecnologia, às vezes a gente fica pensando no que tem de mais moderno no mundo, né? Ah, é o drone, é o não sei o quê, é a coisa de última geração, robô. É o robô, é o 4.0, é o 5.0 e não sei o quê. Mas eu gosto de contar uma história. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar em Minas Gerais lá e eu trabalhava na área de nutrição, fazer dieta de vaca lá, sobretudo de vaca de leite. Minas Gerais, né? Uma vaca de leite. Fazer o quê? Fazer o quê? Tinha os boizinhos lá também. Mas eu costumo dizer que a tecnologia é tudo que você faz, todo o conhecimento aplicado na prática para melhorar alguma coisa.
Isso é tecnologia. Não adianta ela estar só na universidade, ela tem que vir para a prática. Seja ela através de um equipamento ultra sofisticado, ou seja ela na coisa mais simples, que é fazer algo que já é conhecido que você não fazia. Então, a partir do momento que você passa a fazer aquilo, você já tem um ganho de produtividade. Então, para quebrar essa ideia de que tecnologia necessariamente tem que custar muito caro. Não. Para dar um exemplo dessa época aí, às vezes eu chegava numa propriedade que consumia um determinado número de quilos de ração por dia, para falar aqui bem no popular, dá tantos quilos para cada vaca, uma coisa meio empírica. Só de organizar as vacas em grupos de acordo com, não somente com o nível de produção, mas também com o estágio de lactação, quer dizer, está no início, está subindo a produção, no final está secando, adequando melhor as necessidades nutricionais de cada grupo e utilizando a mesma quantidade de ração, fazer aumentar a produção de leite naquele rebanho. Então, é um exemplo de que não necessariamente a tecnologia custa muito. Ao contrário, a tecnologia, na maioria das vezes, ela pode até custar um pouco mais, mas o retorno sempre vem. Então, é você trazer o conhecimento, e aqui eu quero valorizar os técnicos do nosso Brasil, seja ele na área de agronomia, zootecnia, medicina veterinária e áreas correlatas aí da produção, porque o trabalho deles no dia a dia é quem traz o conhecimento para o produtor, que leva essas tecnologias, que faz a adaptação e a indicação para a realidade da fazenda de cada um, não é um pacote pronto. Então ele é que tem esse conhecimento, essa dosagem. Então isso é tecnologia, é você pegar esse conhecimento. E obviamente, sempre novos conhecimentos ou uma melhor compreensão sobre um tema vai acontecer ao longo do tempo. Então, não tem jeito. Lá na Bimedo a gente tem uma cultura muito forte, mas muito forte de melhoria contínua. Sim. E o conceito da melhoria contínua para falar bem rasgado, nunca tá bom, mas não tá bom. Sempre tem algo a melhorar. E é um pouquinho que você melhora, na soma das coisas é que vai dar o resultado final, que muitas vezes você se surpreende. Por exemplo, eu falei aqui, vai aumentar um pouco o número de cabeças, mas vai aumentar, eu não dei um dado aqui, o peso da carcaça vai aumentar 8%, o desfrute vai aumentar 9%. Então você percebe que são pedacinhos de ganho que somados dão um salto de produtividade, tudo isso numa área menor, que é um grande desafio. Então eu acho importante as pessoas terem claro que tecnologia não necessariamente é o último equipamento. A tecnologia numa determinada propriedade é aquilo que ele não utiliza ainda e que ele vai passar a utilizar para melhorar o sistema de produção dele. Cada um está num estágio, cada um tem uma capacidade de investimento. O importante é não parar de evoluir. E falando em redução de área e sustentabilidade, que é a palavra da moda aí, Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Eu peguei um dado interessante que foi publicado são dados da Embrapa, né, pelo Evaristo de Miranda, são dados extraídos do cadastro, do CAR, né, do cadastro da propriedade rural lá, né, que foi feito, e foram dados compilados em 8 de fevereiro deste ano, então fresquinho, saiu do forno agora. Muito interessante. Esses dados reúnem informação de uma área de 460 milhões de hectares que o produtor rural fez o seu cadastro voluntário, demarcando o que é a área de produção, o que é a área de reserva legal e tal. Então, todo mundo sabe que o Brasil tem a lei ambiental mais rigorosa do mundo. Nenhum outro lugar do mundo o produtor ele tem limitações para o uso da sua propriedade. Aqui, dependendo da área onde ele está, ele tem que preservar 80%, ele só pode utilizar 20% da área, que é o caso da Amazônia, é legal. Outras áreas 35% e outras áreas 20% de preservação, e ele é responsável por essa preservação. Correto. Ele é responsável, ele tem que bancar, ele tem o custo da terra, porque ele tem que adquirir aquela terra, e ele tem o custo de preservar aquilo e responde por isso. Tá? Então, primeiro dado interessante, somando-se, compilando essas informações aqui, a área que os produtores rurais no Brasil preservam por obrigação legal, fora as áreas do governo, áreas de reserva, área indígena, tudo isso,
representam 26,7% da área geográfica do Brasil. Então, os produtores são responsáveis pela preservação. Preservação é não tocar, não usar para produção de 26,7% da área do Brasil. Para você ter uma ideia do que isso representa, né? São 2.266.000 quilômetros quadrados, o que é uma área maior do que 185 dos 195 países que tem no mundo. Então, o produtor rural brasileiro preserva uma área superior a 95% dos países do planeta Terra. Perdão. É impressionante. E um outro dado interessante, o valor estimado dessas terras que o produtor é responsável por preservar, e é um valor dele que está imobilizado de capital, porque ele não pode usar, estimado é de 2 trilhões de reais. Então, é um crédito que tem que ser dado para o produtor brasileiro, e aqui eu estou falando de agricultura e pecuária também, mas o produtor rural de uma maneira geral, e que isso é pouco divulgado. Eu posso pegar um outro gancho aqui. Além de ser pouco divulgado, outro dia um amigo nosso, o Rodrigo Albuquerque, que tem o Notícias do Front aí, que fala de mercado... Ele comentava de material didático que está sendo oferecido para as crianças na escola, demonizando o produtor rural, né? Com essa coisa é mal, põe fogo. Onde assim o produtor rural põe fogo? Enfim, nos grandes centros isso é ainda mais comum. Boa parte das pessoas dos grandes centros, sobretudo as crianças, não tem contato com o meio rural, não sabe o que é uma fazenda. Às vezes acha que o leite da vaca é produzido na caixinha. Então, é muito importante nós acompanharmos isso de perto, e olhar os materiais, porque muitas vezes os materiais dos nossos filhos, mesmo nos interiores do Brasil, é o mesmo da capital, porque é o mesmo sistema de ensino, né, que bota lá naquela apostila. Isso é uma coisa muito cruel com o produtor, porque cria uma imagem errada, uma ideia distorcida. Como você falou, há exceções, em todas as profissões, em todas as atividades, há exceções, há pessoas que não fazem a coisa direito. E aqui a ideia não é dizer que não exista isso. Sim. Mas, no geral, o produtor tem uma consciência de preservação, porque ele depende daquela terra, ele depende daquele recurso, ele depende daquela área, e ele tem que ser valorizado por isso. Tá? E um último dado de sustentabilidade é que toda a área preservada do Brasil, contando áreas de reserva privada, de reserva pública, indígena, enfim. O Brasil conserva 66% da sua área com florestas. Então, é um dado também que tem que ser divulgado. Então, no momento de pressões, sobretudo internacionais, sobre questões de sustentabilidade, é muito importante divulgarmos esse tipo de informação e mostrarmos ao mundo como se faz a pecuária no Brasil e os avanços que a gente tem tido. É claro que há interesses comerciais, de outros países. É interessante para o mundo que o Brasil não produza, né? O tanto que tem potencial para produzir. Exatamente. Ninguém é tão competitivo como nós na questão de produção de carnes. Então, sempre vão inventar uma historinha ou aumentar algo que é parcialmente verdadeiro para pintar o bicho mais feio do que para, de alguma forma, limitar o crescimento do Brasil. Então tem questões de protecionismo, muitas coisas envolvidas aí. Uhum. Sem sombra de dúvida. Nós temos mais algum assunto relacionado a isso aí, o Zé Mauro? Eu acho que a gente já destacou vários aspectos aqui. A mensagem central dessa sopa de números e de dados aqui é que não há caminho diferente do salto, do incremento de produtividade, né? Sem sombra de dúvida. Como diz, o negócio vai ter que ser produtivo. Por falar em produção, nós estamos tendo a feira agora, nós estamos tendo a feira agora da Expo Inter, e a Expo Inter tem muita visibilidade, a gente tem muito produtor, a gente tem muitas tecnologias, a Bimeda está lá na Expo Inter também, né, Zé Mauro? Sim, temos a nossa casa lá, o nosso stand. Aproveito para mandar um abraço para os nossos colegas da Bimeda que estão lá para receber nossos clientes. Esse ano foi só a equipe do Sul,
devido às restrições aí de público e tudo, então a gente está participando de uma maneira mais discreta, sem levar muitas pessoas e também com uma certa limitação do número de pessoas que podemos receber na nossa casa, mas o nosso pessoal está lá. Se você é produtor rural aí no Rio Grande do Sul, está indo à Expo Inter, vai visitar a feira, sinta-se convidado a nos visitar na nossa casa. Lá fica na Boulevard principal ali, fácil de encontrar, a casa da Bemeda, uma casa bonita, estilosa, com muita madeira, um estilo rústico, bem bacana. Colonialzão, Colonialzão, né? Exatamente. Então, um abraço para os nossos colegas que estão lá trabalhando. Eu normalmente iria, não fui para privilegiar a participação no programa aqui hoje. Falei, não, já tem um compromisso marcado e esse não podemos furar. Bom demais da conta, né? Somos honrados por isso. Agora a gente está entrando numa época também, e eu quero aproveitar o seu tempo aqui para isso também, Zé. Nós estamos entrando numa época aí da bezerrada, né? E como você bem disse, a gente tem percebido nos nossos leilões um aumento muito grande de investimento na parte de cria. Então, o que tinha de vaca, quando nós tivemos aquele salto, o que tinha de vaca em leilão vendia. Então, todo mundo aumentou a sua oportunidade para a compra de vaca. Um outro detalhe muito interessante que você disse, que a gente vê em alguns projetos que é absurdo, é o cara ter uma vaca, por exemplo, que não pariu e ele mantém ela lá porque ele gosta dela. Então, essa é a vaca mais cara do mundo, né? Sim, sim. É aquilo que você falou, só de reorganizar, o negócio já dá uma andadinha um pouco melhor. Então a gente percebe assim, que tem gente que está desfazendo esse descarte, a gente tem pessoas que têm sempre renovando os seus animais e agora na parte da cria também. E a Bimeda também tem soluções para melhorar essa produção já logo no início para quem está na cria. Sim, um dos índices interessantes a serem acompanhados aí na pecuária de corte, né? Além dos mais conhecidos de fertilidade dos animais e tudo, de nascimentos e de mortalidade de bezerros, né? Então, cada bezerro que morre, você pensa quanto você está perdendo com o preço do bezerro hoje, quanto você está perdendo lá na ponta, no final do ciclo de vida dele. Então, é algo que tem que se prestar muita atenção. Então, o cuidado com a produtividade da pecuária começa daquele animal específico no momento do nascimento. Então, uma boa cura de umbigo, né? E aí e prevenção também de bicheiras, de infecções. Então, falando um pouco, nós temos aqui, ó, uma amarelinha aqui que é o ocidental, carro-chefe da Bimeda, conhecido aí no Brasil inteiro. Então o pessoal sempre faz a cura com iodo e depois põe o ocidental também para evitar que dê bicheiras, que pouse a mosca, que ponha ovos. Então isso ajuda a diminuir o índice de perda de bezerros aí, juntamente com o Doracid, que é a doramectina. Doracid e doramectina da Bimeda, também muito utilizado nesse manejo neonatal aí. Deixa eu cortar para cá, cara, para mostrar para o povo. 1 ml do Doracid contribui muito nessa prevenção, né? E aí, falando ainda de tecnologias, ao longo do ciclo tem todo esse uso de produtos. O interessante é buscar uma orientação técnica, seja da equipe nossa Bimeda, de técnicos de campo, do nosso representante, das revendas agropecuárias, tantas revendas agropecuárias que são parceiros da Bimeda no Brasil, aqui no norte do Mato Grosso. Fica aqui o nosso abraço a todos vocês também. Obrigado pelo apoio, a fazer chegar ao produtor rural os nossos produtos, as nossas soluções. Ele também vai saber lhe orientar a melhor forma, a melhor época de usar cada um dos produtos. E aí tem uma diversificação grande. Ivermectina concentrada, 3,5, tem... Manda ela para cá também. E é importante a gente intercalar também, né, José, eu estava até conversando esses dias, o Silvano estava dando uma aula aqui para nós, o Silvano e o Humberto e o Ricardinho junto, que é bom a gente intercalar esses produtos. Até, Ricardinho, se você quiser dar uma falada aí, o microfone tá ligado, Ricardinho? Vem para cá, Ricardinho. Não, vem para cá, vem por aqui mesmo. Vem por aqui, fica no nosso meio aqui. Eu vou até pedir para... Tá ligado mesmo? Tá ligado lá, ô Cairo? Vem pra cá, Ricardo, a gente fica aqui no nosso meio. E, assim, é bom intercalar os produtos pro amigo lá ter o melhor resultado, não é isso, Ricardinho? Exatamente, Adriano. Tem que saber qual o melhor produto na época certa e variar também os princípios ativos, né?
A gente não tem o mercado não tem tantas opções de bases químicas para vermífugos, por isso que se não for bem usado, nas doses certas, não fizer uma intercalação aí do uso, né, você pode propiciar uma resistência e não ter um resultado adequado. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo das informações técnicas, né, e saber intercalar os produtos da melhor maneira. Isso vale também para carrapaticidas, né? A gente também tem produtos carrapaticidas com bases químicas diferentes, aí a gente tem até mais opções, o mercado tem mais opções também, uma variedade grande. Temos o Texvet Max Puron, temos o Actil, temos Carvet, quer dizer, temos várias bases químicas diferentes, justamente para fazer essa, como se diz, essa intercalação. Tá para enganar o carrapato. Para enganar o carrapato, exatamente. E a gente tem que estar de olho nisso e ter o acompanhamento para a gente não ser enganado. A gente não pode trocar 6 por meia dúzia. Sim. Né? Você usa uma determinada base química, não está dando aquele resultado bacana, é porque já está na hora de trocar. Né? Trocar o quê? A base química. E às vezes, você sendo mal orientado, às vezes você chega lá numa loja agropecuária, se você chegar sem orientação, de repente você está trocando 6 por meia dúzia. Você está trocando um produto da Bimeda, às vezes, por um outro do concorrente que tem a mesma base química, quando poderia continuar usando um outro produto da Bimeda com uma base química diferente que vai dar um resultado melhor. Então, é por isso que é importante, né, como o Zé Mauro disse, das informações técnicas, do apoio técnico, que você vai ter ali no balcão da revenda, que você vai ter com o seu veterinário de confiança, com os técnicos das empresas. É essa oportunidade que a gente tem que trabalhar, né? E eu queria aproveitar também, Adriano, lembrando aqui que a gente está falando aqui de tecnologia, né? E o tripé para você ter resultado na pecuária é a sanidade, a nutrição, que o Zé Mauro também explorou bastante, e a parte da genética, né? E nada melhor do que você difundir a genética de forma democrática, né? E espalhar isso, de desenvolver realmente a pecuária com mais gado, com mais qualidade, do que com a IATF, né? Que hoje virou uma prática cada vez mais comum, embora ainda tenha muita gente ainda que está começando com esse negócio. E por falar em ATF, nós também temos uma linha hormonal, né, com protocolos de primeira qualidade. Hoje nós temos o Biprogest, tá, o implante vaginal, intravaginal, que hoje é considerado o produto com menor índice de queda, ou seja, é um produto que o índice chega a ser próximo de zero pelos relatos que a gente já tem no campo. Né? Então é um produto excepcional. Além disso temos clorprostenol, né? Temos o estrógeno, para fazer todo esse trabalho de manejo aí que os nossos técnicos aí, a gente tem o Humberto aqui no Mato Grosso, né, que nos dá esse apoio, temos técnicos no Brasil inteiro, inclusive, para dar esse apoio e mostrar os melhores protocolos, a melhor maneira de fazer com que o produtor entre nesse caminho da inseminação artificial, que é um caminho sem volta, né, e necessário para melhorar manejo, melhorar a genética e aumentar a produtividade e a produção. E isso serve até também para o profissional da reprodução que está nos assistindo, né? Porque os índices são dele. Exatamente, especialmente para eles, né? Vai esse recado, lembrando eles que a Bimeda está aí no jogo, né? Está aí participando dessa parte de reprodução, que é tão importante aí, desse tripé da pecuária que a gente comentou agora, né? E ele vai ter uma facilidade muito grande em usar o nosso produto. Nós temos esse protocolo intravaginal, ele pode ser utilizado, ele é bem concentrado, né? Ele pode ser feito em 3 usos, inclusive com resultados excepcionais aí, já constatados no campo. Você chega a ter aí índices muito interessantes, inclusive com o 3º uso aí em novilhas, né? Sim. Então é um produto aí à disposição e também de fácil limpeza. Pode perguntar que todo técnico que teve essa experiência, eu tive recentemente com o pessoal lá de Brasília, da Alta Genética, um pessoal que tem muito gado aí na região de Goiás, né, que atende muita gente por lá. Eles estão impressionados com o resultado e como o pessoal está contente com o uso do produto, né? Então, a gente está aqui disponível para isso, temos a equipe técnica e a nossa equipe comercial, o Silvano, que está aí também, e os nossos parceiros e as revendas que tiverem interesse em trabalhar com o nosso produto, é só nos contactar aí, contactar o Silvano e contactar os representantes da Bimeda em todo o Brasil. Silvano, para quem não sabe, é da Sementargo, está bem longe do nosso escritório. Daqui, de vez em quando, nós vemos ele dando tchau lá pelo vidro aqui, ó. Está bem no Posto Trevão, não tem erro, se você não topar com o Silvano, bem no Posto Trevão, está lá ainda, né, Silvano? Está lá.
Sementagro, procura o Silvano. Quem quiser falar com a Bimeda aqui, né? É isso Ricardinho? aí. E qualquer coisa, só ligar para vocês aí. Também. Quem tiver qualquer dúvida, questionamento sobre os nossos produtos, sobre a linha da Bimeda, a parceria com o Ricardo Nicolau está aqui, o Adriano passa a bola para a gente, que a gente vai ter um imenso prazer em atender todos vocês aí no que for necessário. Tem ou não, Ricardinho? Nosso muito obrigado. Então tá, joia. Obrigado eu. Vamos fazer o seguinte, então. Para nós esquecemos de alguma coisa que você queira falar ainda, o Zé? Eu acho que não. Um pouco. Se puxar, dá mais 2 horas de prosa, Tranquilo, pelo menos. Mas tranquilo. eu acho que os principais pontos aqui nós já cobrimos. Aliás, eu lembrei de uma coisa aqui, uma recomendação. Sim. Voltando naquele tema de material, o que estão ensinando para as coisas, tem uma publicação muito interessante, que é do Chico Graziani, mais outros 2 autores, que eu peço perdão aqui, eu não lembro agora de memória, que ele fala agricultura, mitos e fatos, alguma coisa assim. Se você botar lá no coisa de busca, você vai, nas melhores lojas aí de livros, você vai achar na internet com facilidade. Então fala um pouco do que é mito e o que é fato na agricultura, mas vale também para a pecuária, para a produção agrícola no Brasil. E é uma visão muito interessante, porque ele fala, nem lá nem cá, né? Nem aquela coisa exacerbada, exagerada, passando da conta de que não se pode usar a terra, e também nem aquela coisa relaxada de que não tem nada que eu possa melhorar para usar melhor a terra. Então vai nesse sentido de ganhos de produtividade, de preocupação com preservação, como a gente está falando, pecuária diminuindo a área, aumentando a produtividade. Então o produtor assumir a sua responsabilidade, o seu papel nessa questão da preservação, mas sem levar para o outro extremo que tem sido imposto muito pesadamente. Então é uma leitura interessante que eu recomendo para complementar aí nessa questão. E também, o meu amigo Rodrigo lá, na época que ele comentou dessa questão, o que ele fez? Ele comprou vários livros desses, doou na escola dos filhos dele, deu para outros para levar para a escola, porque talvez o professor também não saiba como ensinar as crianças. Fala, ó, toma aqui, aprende, pega um pouco mais de informação e vamos passar a coisa mais próxima da verdade para os nossos alunos. Ô Zé Mauro, o nosso Boa em Pauta sempre, a gente tem um recado, uma frase, né, que o entrevistado deixa. Você falou um negócio muito bacana agora, mas acredito eu que você queira também deixar uma frase para quem está nos acompanhando, quem está assistindo. Sim, antes de falar a frase, eu vou fazer um preâmbulo aqui. Vocês devem ter acompanhado um antigo diretor aí da Embrapa, um brasileiro, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E aí alguém pode se perguntar, por que alguém de produção agrícola da Embrapa, que tem a ver com o Prêmio Nobel da Paz? E foi pelo conjunto da obra de ter desenvolvido a agricultura, a produção em terras de cerrado que eram consideradas improdutivas. Então uma terra que, entre aspas, o povo dizia que não servia para nada, que não produzia, através de tecnologia que ele estimulou, fez o povo buscar e adaptar a nossa realidade, então conhecimento aplicado, tecnologia, aumento de produtividade, o Brasil virou o que é na produção agrícola, né? Por quê? Porque nós usamos esse centro-oeste, esse cerradão aqui, e isso permitiu que preservássemos outras áreas também. Por que paz? Porque uma das grandes limitações que tem hoje no mundo é o alimento. Então é a segurança alimentar, que é produzir alimentos em quantidade o suficiente e com custo acessível para alimentar não só a população local, mas outras partes do mundo. Então, garantir fornecimento de alimento hoje é garantir a paz. Daí a ligação com o Prêmio Nobel da Paz. Então, mais do que merecida a indicação. Então, a minha frase vai para o produtor rural. Uma frase de agradecimento a você, produtor rural, que garante comida na mesa do brasileiro e na mesa de muitas outras pessoas mundo afora. Nós devemos muito a você por tudo isso que você faz, de produzir, preservar e, além de tudo, com isso, garantir a paz no mundo. Boa demais da conta, rapaz. Foi o melhor do... Eu estava esperando quem cedo madruga, Deus ajuda, né? Mas foi muito melhor do que eu estava esperando, viu, Zé Mauro? Ô Zé, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim. Essa entrevista que nós fizemos aqui hoje no nosso Boa em Pauta, ela vai estar disponível para você a partir de amanhã no nosso YouTube.
Então, qualquer dúvida que você tiver, pode manter contato com a gente através do 663-532-0077. Procure a Bimeda também nas redes sociais, siga, curta, estão sempre postando coisa, novas tecnologias. Zé, para nós, para mim em particular, hoje foi um dia de muito aprendizado e motivo de muita alegria de receber você aqui. Eu é que agradeço, muito feliz de estar aqui, de verdade. Fazia tempo que eu queria vir conhecer aqui a estrutura de vocês pessoalmente. A gente tem acompanhado aí pela TV, pela internet. É muito bom estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de falar com esse público seleto que vocês têm. Um abraço a todos, boa noite e fiquem com Deus. Valeu, Zé, nosso muito obrigado. Hoje no nosso Boa em Pauta eu conversei com o José Mauro, diretor comercial da Bimeda Brasil, e o assunto foi futuro da pecuária para a próxima década, tá certo? Qualquer dúvida, como eu te disse, quer acompanhar a nossa entrevista, amanhã ela está disponível para você lá no nosso YouTube. O Boa em Pauta vai fazer mais um intervalo, que é o último, e daqui a pouco vem chegando aí o nosso amigo Antônio Emílio, AEG Assessoria, trazendo informações diretamente de Peixoto de Azevedo, nosso amigo Kiko Zanetti, Rogério Zanetti, é o Nelore AZ que vem trazendo um gadão neste fim de semana. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós buscamos as conexões que vêm da terra. Acompanhamos o movimento da vida. Temos a qualidade que brota do chão. Instalada em Tangará da Serra, a Sementes a Campo é especializada na produção e comercialização de sementes fiscalizadas de forrageiras há mais de 23 anos. A nossa sede administrativa se encontra a 2 quilômetros do centro da cidade. Temos uma estrutura moderna e uma equipe experiente e preparada para oferecer aos clientes o melhor atendimento. Priorizamos a qualidade dos produtos, trabalhando com controles rigorosos, desde a produção na lavoura até a distribuição das sementes. Contamos com um portfólio completo para a formação de pastagem e implantação do sistema de integração Lavoura Pecuária Floresta. E oferecemos sementes rastreadas e certificadas, com alto padrão de qualidade, inovação e tecnologia, em parceria com a Embrapa e a Unipasto. Todos os lotes passam por análise em laboratório credenciado pelo MAPA. E ainda assim, a Acampo mantém um laboratório próprio na nossa unidade de beneficiamento. Este acompanhamento criterioso dá total segurança aos clientes e garantia de ótimos resultados no seu plantio. Para as Sementes a Campo, a confiança e o respeito são valores essenciais. Pastagem de qualidade começa na escolha da melhor semente. Sementes a Campo. Qualidade que brota do chão. Seja para o POU, que cuida do seu rebanho com Bimectin. Seja para o produtor brasileiro, que também conta com os produtos Bimeda para manter seu rebanho saudável. Não importa onde, as soluções Bimeda estarão lá, garantindo resultados admiráveis. Expertise global com conhecimento local. Esse é o melhor de dois mundos. Isso é Bimeda. Porque tão importante quanto o lugar onde nascemos, é o lugar onde escolhemos crescer. E agora é a nossa vez, Brasil. Bimeda, excelência global em saúde animal.